Olá, muito boa noite para todo mundo. Levando a zebuzada na estrada em marcha devagar e sossegada, a comitiva do Terra Viva DBA na TV já chegou no ponto de pousada dos boiadeiros, na beira do remanso do Riacho da Engazeira, justamente no feriado. E para não deixar todo mundo parado o dia inteiro, convido agora os companheiros e companheiras boiadeiros para fazer uma reunião e participar da contação das histórias que por nós foram trazidas do sertão. E para começar esta função novidadeira, a gente anuncia a apresentação da prosa brideira do dia. Pois o tempo que até outro dia cumpria feliz e satisfeito o seu roteiro costumeiro de apostar a corrida com o cavalo rei dos parelheiros, agora já não se contenta mais só com isso e está querendo virar bicho a voador para ser mais ligeiro até do que gavião caramujeiro no seu ofício de caçador. Aí parece que foi de repente, né? Mas quando a gente reparou, o ano presente já chegou nos seus dias derradeiros, sendo então esta hora recomendada para assuntar como é que está a situação do setor exportador de carne bovina e o que é que deve acontecer daqui para frente. Pois então, a primeira questão a ser levada em consideração é que o 2024 já entrou, né, para a história com a glória de ser o melhor ano de todos os tempos. Assim como outubro se consagrou como o melhor mês, depois de superar e tirar desta condição o setembro, justamente o seu próprio antecessor no calendário, né? E pelo jeito que o carretão está indo no eito, o novembro pode até passar na frente dos seus dois predecessores e tomar para si este lugar honroso. De acordo com a SESEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, nas 3 primeiras semanas do mês que está em andamento, o total despachado lá para o estrangeiro chegou a 137.300 toneladas, com um espantoso aumento de 46,1% em relação ao período correspondente do ano passado. Já a respeito de qual deve ser o procedimento dos nossos principais fregueses na praça, a China, que continua puxando a banda, né, já tinha aumentado em 11% as suas compras do produto brasileiro, isso na soma de janeiro a outubro, e deve fazer um esforço ainda maior para reforçar o estoque da mercadoria nas suas imensas câmaras frias. O caso é que os dirigentes lá do gigante do Oriente Distante estão com receio de enfrentar algum perrengue no comércio internacional, porque eles não se dão muito bem com o próximo presidente dos Estados Unidos, aquele senhor do cabelo amarelo, né? Aliás, a preocupação com o que vai acontecer também é bastante aqui no Brasil, porque o grande país nortista é o segundo maior comprador da carne brasileira e as promessas feitas na campanha eleitoral eram de uma política altamente protecionista contra os produtos importados e de forte incentivo aos produtores locais em geral. De qualquer maneira, como o rebanho estadunidense é hoje o menor da história, não vai ser já que eles vão poder fechar essa porteira, né? Por outro lado, a novidade é que o boi brasileiro deixou de ser o mais barato do mundo, perdendo agora para o da Argentina. Isso pode sim diminuir ligeiramente a nossa capacidade de competição no mercado. A respeito de como produzir capim de qualidade na propriedade, para não deixar faltar comida para a boiada, como a gente está sempre proseando com a companheirada, naturalmente que nessa conversaiada chegam ao nosso conhecimento os acertos no resolvimento dessa lida, mas também os apertos que estão atrapalhando o andamento da vida. E sendo da nossa inclinação ajudar o amigo pecuarista a arrumar a solução, a gente tem sempre um especialista à disposição na nossa sessão sobre pastagem. Hoje, com o engenheiro agrônomo Felipe Moura, colunista convidado aqui no Terra Viva DBA na TV. E o assunto escolhido para ser discutido no programa de hoje é como ajustar o número de animais no pasto agora no começo da estação das águas. Com a volta das chuvas, volta então esse crescimento dos pastos e esse padrão mais verde. Porém, existem algumas coisas do ponto de vista de manejo na fazenda que nós precisamos adotar para ajudar cada vez mais esses pastos a produzirem mais. Esse potencial de produção maior, ele vai vir com os próximos meses, porque nós estamos no início da estação chuvosa. Uma das coisas muito importantes que vão ajudar os pastos a produzirem mais é que mesmo produzindo ainda abaixo do potencial, que você inicie
um pastejo com seus animais com uma carga baixa. Colocar menos animais mesmo com os pastos mais baixos e de uma forma muito rápida. Isso vai estimular o perfilhamento. A planta vai começar a colocar novas plantas menores na base para que na rebrota desse pastejo ela recomponha essa área foliar de uma forma mais rápida e que ela ocupe esse espaço pelo índice de área foliar de uma forma também mais rápida. Dessa forma, o ritmo de crescimento dela vai aumentar cada vez mais. Um outro ponto muito importante é que a planta normalmente ela tende a manter o mesmo número fixo de folhas vivas por perfilho. Significa que se você não colocar os animais na quantidade exata e necessária que você deveria, quando ela coloca uma nova folha aqui em cima, aquela primeira folha de baixo ela entra num processo de senescência e morte, para ela manter o mesmo número de folhas vivas no perfilho. Se você segue não colocando os animais, ela coloca uma próxima aqui em cima, essa segunda embaixo começa também a ter esse processo de senescência e morte. Repare então que conforme o pasto vai crescendo sem a colocação de animais aqui, você vai tendo novas folhas sendo colocadas na parte de cima, mas passa a ter um padrão cada vez maior de folhas secas na base da planta. Então, o que nós não podemos é ter um número grande de folhas em processo de senescência contra o número novo de folhas que estão aparecendo. Isso significa que pode ser que os seus pastos vão ficar cada vez mais altos, mas eles vão produzir menos, porque eu tenho uma quantidade de tecido morrendo maior do que a quantidade de tecido que está crescendo. Esse, que é o acúmulo líquido que a gente chama, é o que você tem que buscar ao longo de todo o processo de crescimento dos seus pastos na fazenda. Então lembre-se de que as pastagens elas não estão produzindo o seu potencial ainda agora. Então a sua carga tem que ser baixa, mas conforme a estação de crescimento vai acontecendo, que os pastos vão crescendo cada vez mais, você vai ajustando a quantidade de animais na sua área para que toda ou a maior parte das folhas que vieram novas e que vão crescer sejam consumidas pelos animais. A hora agora é recomendada para fazer uma parada ligeira, mas a companheira fazendeira pode reparar que não vai demorar nada para a gente voltar. Aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. A grande cidade de Presidente Prudente, aqui no interior paulista, está sediando esta semana a primeira edição da nova FEICORT, a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, que está voltando depois de 10 anos de ausência. Pois então, aproveitando a ligeireza da televisão, que cruza o céu mais ligeiro do que avião, a gente vai para lá num pulo só para dar continuação na grande cobertura jornalística que o canal Terra Viva está fazendo do evento, chamando então o repórter João Caires para participar da função. FEICORT 2024, voltando depois de 10 anos sem a feira acontecer, agora volta e tem Presidente Prudente como palco, justamente por conta da expressividade do município para São Paulo. E a gente falando de todas as raças que marcam presença aqui na FEICORT 2024, nesse retorno tão esperado e tão celebrado pelos pecuaristas, eu estou aqui hoje com o João Paulo Silva, diretor da Brangos, para a gente falar um pouco da expressividade da raça no Brasil, mas também na feira. João Paulo, muito obrigado pela participação. Já queria que você começasse contando para a gente o que tem gente que confunde um pouco o Brangos com o Angus, eles olham o gado preto e se confunde. Conta um pouco para a gente dessa diferença entre as duas raças. Tá, vamos falar da diferença, mas é um prazer atender vocês e explicar um pouco da pecuária nos seus detalhes, né? Para quem conhece pecuária ou quem conhece comida, já ouviu falar, logicamente, da raça Angus, internacionalmente conhecida por conferir carne de qualidade. Ou seja, hoje em qualquer restaurante você pode pedir um bife Angus, né? E essa é uma raça de origem britânica
e ela é criada em zonas temperadas, como no sul do Brasil, Argentina, Uruguai. Mas aqui no Brasil continental, nós, para aproveitar as virtudes da raça, nós usamos o Brangus, que é uma raça que foi desenvolvida há muito tempo, desde 1917, que ela foi concebida nos Estados Unidos justamente para aproveitar a complementariedade do zebu com o britânico. Dessa maneira eu consigo aqui no território brasileiro levar toda a precocidade e a qualidade de carne do animal britânico numa embalagem que é esse percentual de sangue zebuíno que tem nessa nossa raça que nós criamos e que está crescendo de uma maneira impressionante, justamente por ela ser capaz de dar resultados em qualquer bioma brasileiro, desde o Nordeste, Mata Atlântica, no Sul, bioma do Pampa, né, bioma Pampa, o Pantanal, nós temos na Floresta Amazônica também. Então, o Cerrado brasileiro, onde está 80% da nossa pecuária. Então, a raça Brangus, ela entrega. E, principalmente, quando usada para fins de cruzamento. Porque eu advogo aqui como criador, como pecuarista e como brasileiro, que nós não podemos nunca abrir mão do cruzamento, porque seja o desenvolvimento que for em qualquer raça, como por exemplo a Nelore, como por exemplo o Brangus, cada vez mais que nós praticamos um melhoramento animal em raças puras, quando você faz um cruzamento entre elas, você consegue algo mais. Você consegue, sob o efeito da heterose, ganhar mais peso em menos tempo. Ou seja, você consegue, esse produto que é produzir carne, você consegue levar os animais mais cedo ao abate. Dessa maneira, economizamos o meio, né, o campo, e nós ganhamos mais rápido, ou seja, nós temos mais resultado em menos tempo, e aí nós respondemos à grande questão de sustentabilidade que a sociedade nos cobra. Ou seja, nós temos uma área grande para produzir, para ter uma vaca, então nós precisamos que essa máquina de produzir carne, que ela seja uma máquina que tenha eficiência, seja rápida na conversão do alimento que transforma aquilo que o homem não pode comer, muitas vezes, né, um pasto complicado, um pasto grosseiro, ele transforma aquele pasto num alimento nobre, que é a proteína vermelha que nós consumimos e todos nós adoramos, não é, João Paulo? E aqui para a Fricorte vocês trouxeram então 20 animais para serem expostos, né, para o pessoal vir conhecer justamente essa excelência na produção e esse exemplo de um animal que é sustentável, é rentável e também traz um diferencial justamente por conta do cruzamento. Exato, não adianta a gente falar, dar entrevista aqui, né? E vocês depois têm que fazer um take ali dos animais que a gente trouxe, animais de destaque, animais produtivos. Para você ter uma ideia aqui, tem animais de 3 criatórios, né? Nós, na minha empresa, que eu participo aqui, nós trouxemos fêmeas, para você ter uma ideia, que estão em regime de pasto, mas elas estavam numa prova lá em Bela Vista, na Central Bela Vista, em Botucatu, aqui em São Paulo, e essa prova era prova de eficiência alimentar, ou seja, buscando animais, selecionando animais que comem mais ou comem menos e ganham mais, ou seja, animais com grande eficiência, que é justamente aquilo que eu te falava, nós precisamos selecionar animais mais eficientes do campo, e essa foi a prova que foi feita, e esses animais foram trazidos para cá, aonde eles serão mostrados, e também nós vamos colocar um preço para quem quiser ingressar na raça, já saindo lá na frente, ou seja, adquirindo umas fêmeas que têm 17 meses e já estão prontas para o serviço. Já foram testadas nesse consumo alimentar residual, que é uma prova de eficiência. Ou seja, é uma escolha já com garantia de qualidade e de resultado, né? Já que encaminhando para o final da nossa entrevista, vocês vão ter também um momento aqui, o assadito, é isso? Para mostrar para o pessoal a qualidade da produção.
A FEICOT é muito rica de estandes, muito rica de palestras, é muito rica de animais à mostra. E eu acho que o produtor que está nos ouvindo, tire o tempo para vir aqui, para fazer um networking, venha confraternizar, celebrar conosco a pecuária tão pujante brasileira, onde o Brangus está inserido e onde nós temos um lugar de, digamos, não o ator principal, mas nós somos talvez o principal coadjuvante, ou seja, nós estamos associados ao Zebu para produzir mais e cada vez melhor. Maravilha, então muito obrigado, Vi, pela disponibilidade, mais uma vez pela generosidade em falar com a gente, tirar um tempo para falar com o canal Terra Viva. E é isso, marcando presença aqui na FEICOT 2024, João Caires, direto para o canal Terra Viva. O relógio não para, mas às vezes a gente não repara como ele é ligeiro, né? E sendo assim, a comitiva pede a devida licença para os companheiros e companheiras fazendeiros para fazer mais um intervalo ligeiro, enquanto o pessoal da produção faz a apresentação dos comerciais que sustentam a televisão. É um minutinho só, aguarde. Até outro dia, o que se via nas invernadas era quase só a macega seca e esturricada, mas depois das primeiras águas, aqui e ali, as pioneiras folhas rebrotadas no capim anunciam que a estiagem chegou ao fim, até que enfim, e agora não demora para a paisagem enverdecer e para o sertão renascer em novas flores e renovadas cores. Aí, para os companheiros e companheiras boiadeiros que ganham a vida na lida de cria e recria, é de urgente precisão fazer um planejamento para ajudar a bezerrada a recuperar a condição física, que ficou muito prejudicada pela seca prolongada. E para saber de que jeito isso pode ser feito, a gente conversou recentemente com o zootecnista Robson Leite, gerente comercial da Conan em Mato Grosso, e sendo o assunto ainda atual e pertinente, está todo mundo convidado a rever a gravação que foi feita naquela ocasião. Boa noite, Robson. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa prosa aqui na televisão. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico e faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua, viu? Opa, obrigado, Cid. Eu que agradeço aí o convite e a gente está muito satisfeito por poder estar trocando as ideias aqui com vocês. Satisfação é nossa. Ô, Robson, fazia tempo que a gente não via uma seca tão brava quanto essa de agora, né? Falando assim no geral, como é que deve estar hoje a condição do pasto depois dessa secura toda? Exatamente, a gente vê que o período seco por si, ele já é um período bastante desafiador, né? E esse ano, inclusive, foi terrível, né? Então, a gente teve notícias aí de regiões que passaram mais de 180 dias sem chuva, com estiagem demais da conta, né? Então, agora que começa aí as primeiras chuvas, a gente viu que demorou um pouquinho a chuva, esse período de chuvas começou agora na segunda quinzena de outubro, com força, com mais periodicidade de chuva, com mais volume. Então, trazendo agora essa rebrota, esse início de rebrota aí nas fazendas, né? Seria interessante, essa rebrota, ela vai depender muito do estado que a fazenda encerrou esse período de seca, né? A gente teve muitos adventos aí, muitas queimadas, né, que prejudicaram bastante as pastagens. E então essa rebrota está muito influenciada pelo como que essa fazenda terminou esse período de seca. Se foi com pasto rapado, se foi com pasto queimado, ou até mesmo, às vezes, com sobra de forragens, né? Talo. Então, tudo isso influencia no sistema de rebrota dessa pastagem. Ô, Robson, pensando agora, né, no gadinho mais novo, especialmente na recria, né? O que é que acontece com o bezerro durante e depois de um período tão difícil quanto este que a gente atravessou agora? Via de regra, na seca, né, a gente tem um menor desempenho em ganho médio diário. Isso em função da qualidade e da quantidade das pastagens nesse período seco. Então, o animal ele começa a ter essas restrições e o que acontece com ele? Ele começa a evoluir o sistema gastrointestinal dele, começa a diminuir tamanho de rumen, começa a diminuir tamanho de fígado, intestino, de forma geral. Então, isso é uma forma até do animal uma prevenção para o próprio animal, né, nesse período de restrição. E aí, quando começam agora as águas, ele tem que fazer um movimento inverso. A hora que começa a ter boa disponibilidade de pastagem,
que a forragem começa a estar mais em abundância, ele precisa retomar esse caminho de crescimento de rumen, de crescimento de vísceras, né? Então, é um momento bem desafiador para o animal também nesse momento. Uhum. Agora, Robson, com a chegada aí das primeiras chuvas, né? Você estava falando dessa primeira rebrota do capim, né? Mas porque aqui o fazendeiro não deve deixar a bezerrada comer esse capinzinho novo que está brotando agora? Ô, Sidney, basicamente seriam 2 motivos, né? O primeiro é porque a pastagem precisa voltar a se restabelecer, né? Ela precisa crescer, ela precisa perfilhar, e com o animal em cima fica mais difícil, mais desafiador para a pastagem voltar a crescer, né, de forma satisfatória. E outra está relacionado com o próprio animal, porque esse animal, quando ele fica nesse broto, o animal está ali, passou esses 160 dias, 180 dias ali no pasto seco, e a hora que ele vê um brotinho, ele fica doido, ele quer comer aquele brotinho. E esse brotinho, ele tem muita água, né? Ele é bastante tenro e muito nutritivo. Então, se o animal fica ali nesse pasto, ele vai ficar andando bastante, gastando bastante energia atrás desse broto, muitas vezes deixa de frequentar o coxo de suplemento, em função dessa andação que ele fica no pasto. Então, isso pode trazer alguns prejuízos para o animal. O que comumente o pecuarista fala que o boi deu aquela escorrida. Na verdade, o boi acabou perdendo um pouco de peso, porque ele está consumindo essa forragem aí, que a taxa de passagem dela é muito rápida pelo trato digestivo, acaba dando uma diarreia e a perda de peso, em consequência, esse gasto de energia que ele tem por ficar circulando aí nesse pasto, né? Muito bom. Ô, Robson, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, viu? Sempre que tiver novidade interessante aí, liga pra gente prosear mais. Obrigado, Sim. Grande abraço para você. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Até. E hoje, por conta do feriado nacional, o mercado do boi gordo ficou parado no Brasil inteiro, de modo então que a gente vai ficar devendo aos companheiros e companheiras pecuaristas o nosso comentário diário a respeito da evolução da negociação no comércio boiadeiro. Sendo assim, para arrematar a função, falta só fazer a recitação do versinho do dia, que é o seguinte, vai ouvindo. No jogo do truco, eu fiz fama, e daqui até para diante da água do macuco, na onça e na pinguela, até no patrimônio do Assis, hoje não tem ninguém que me enfrente. Mas no tempo de Dante, muita gente quis me quebrar nesses campeonatos. O Zé Renato com o Chico Mendonça, o Vicente com o Tonho Boiadeiro, o Pedro Canela com um que era português, mas de todos eles, eu e meu parceiro, Tião Gavião, ganhamos por mais de 6. Porque se não tinha carta na mão, a gente gritava e trucava no facão. Esta prosinha rimada e outras do mesmo naipe e qualidade que eu fui escrevendo nestes tantos anos de lida e de vida estradeira, foram todas ajuntadas e publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam correndo chão no sertão brasileiro, nas comitivas, nas currutelas e nas rodas de violeiros, cantorinos e catireiros, dançarinos do Brasil inteiro. E para saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, que custa uma merrequinha de nada, o amigo e a amiga que quiserem podem ligar diretamente para o meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymastico@uol.com.br ou ainda me procurar no Facebook. E estando já em apreparos e atropeiros de partida, a comitiva anuncia a despedida e agradece, antes de fazer a retirada, a atenção que a nós foi dispensada pelo povo desse sertão. E já deixa combinada e prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6 horas e às 8h30 da manhã e depois às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até a vista então.